Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, hoje eu tô até com uma camisa diferente, uma roupa diferente, né? Eu tava aqui em casa e eu vi alguns comentários falando sobre essa questão do sincretismo, né? Se Oxalá é branco, se Oxalá é negro, ou o que é certo colocar dentro do terreiro, se eu posso colocar Jesus Cristo, enfim, né? Eu vi meio que esse dilema, então a gente vai falar um pouquinho sobre, não só sobre sincretismo, mas é correto cultuar Jesus Cristo como Oxalá, ou Oxalá como Jesus Cristo, enfim. É certo eu colocar no meu altar, ali no meu PG, seja dentro de casa, ou seja dentro do terreiro, eu colocar Jesus Cristo representando o Oxalá, ou Oxalá é um orixá branco ou é um orixá negro, enfim. Então existem muitas questões em cima desse detalhe. Eu vou explicar para vocês o que é certo, o que não é certo, o que é correto, o que deixa de ser correto, tá? Então é um vídeo rápido, mas eu quero que você se inscreva no canal, deixe a sua curtida e não esquece de ajudar a compartilhar, que eu acho que esse vídeo aqui vai atrair muita... Ou seja, vai levar muita informação para vocês, então não esquece aí de deixar sua curtida, se inscrever e compartilhar. Ah, e outra coisa importantíssima, pessoal, importantíssima. Deixe o seu comentário, o que você acha sobre este assunto, tá bom? Vamos começar, pessoal, vamos entrar no pequeno dilema aqui, que é o tal do sincretismo, tá? Sincretismo, o que é sincretismo? Pra gente iniciar, para a gente poder falar sincretismo. Sincretismo é uma representação. Resumindo, é isso. Sincretismo vem do termo representação, ou seja, representativo. É algo que eu represento. Eu utilizo uma coisa que não é para representar uma outra coisa. Então vamos dar só um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu não tenho a imagem de seu Zé Pilintra. Eu não tenho a imagem do seu Zé Pilintra. E eu quero cultuar o seu Zé Pilintra na minha casa. Só que eu não tenho a imagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma pedra dessa. Olha, vou pegar uma pedra dessa, vou colocar no meu altar e vou falar que essa pedra aqui representa o seu Zé Pilintra. Simplesmente coloquei a pedra lá no altar, firmo vela na frente dessa pedra e por aí vai, né? Faço ali meus pedidos, minhas orações em frente a essa pedra. Patrick, é apenas uma pedra. Para mim, era como se fosse o Zé Pilintra. Ou seja, a pedra não é o Zé Pilintra. É claro, a gente sabe que é uma pedra. Não é o Zé Pilintra. Mas eu estou representando. Isso é o sincretismo. Então, o sincretismo é o quê? É uma representação, né, de uma coisa ou de outra que pode ter ali quase o mesmo significado, quase as mesmas questões ou o mesmo significado. Por isso que é muito forte a gente ver o sincretismo dentro da Umbanda. Então já deu para você entender aí o que é o sincretismo, né? O que é o sincretismo, tá? Aí a gente vai falar por que dentro da Umbanda existe o sincretismo. A gente vai tentar explicar isso para vocês até chegar no ponto de qual é correto. Oxalá negro ou Jesus Cristo para colocar no altar. Para quem não sabe, pessoal, o sincretismo, vamos assim dizer, começou aqui no Brasil por volta do ano de 1440, 1430. Por que eu estou falando este ano? Por volta de 1530 ou 1540. Foi nessa época, pessoal, que se iniciou a escravidão aqui no Brasil. Agora vamos explicar para vocês o seguinte, como isso ocorreu. Vieram alguns negros da África, tá? Da África veio alguns negros para cá, tá? Para o Brasil. Aí, o que aconteceu? Esses negros, eles não tinham uma doutrina cristã. Então, eles não seguiam uma religião cristã. Eles seguiam uma religião pagã, onde muitos negros ali cultuavam não apenas um deus, mas cultuavam vários outros deuses. Até então, esses deuses que eles cultuavam eram seres ou deuses ligados à natureza. No entanto, a gente tem essa representação muito forte que é os orixás hoje em dia, que é Inhaçã, ligado aos ventos, Xangô, ligado ali ao fogo, a gente tem Nanã, que é ligado ali às
os lamaçais, aos poços, Oxum ligado às cachoeiras, Xangô, né, ligado às pedreiras também, e por aí vai. Então a gente tem cada orixá ligado à natureza. Então os negros faziam isso, cultuavam ali os seus deuses, enfim, e era considerado ali um culto pagão, porque eles não ou seja, eles não acreditavam apenas em um deus, e também não eram de doutrina cristã, tá? Então esses negros vieram aqui para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, eles começaram a realizar os seus cultos, é claro, né? Eles começaram a cultuar ali os seus deuses, os seus orixás, seus ancestrais e por aí vai. A sociedade cristã nessa época ela era muito intolerante, tá? Hoje em dia ainda a gente vê muito preconceito, mas antigamente essa sociedade cristã ela era muito intolerante. Então ela começou a privar esse culto dos negros africanos, começaram a privar. Os negros africanos até então, eles faziam o seguinte, eles colocavam dentro das suas senzalas, dentro dos seus altares ali, nos seus cultos, algumas imagens. Essas imagens tradicionalmente eram feitas com pedras, ramas, madeiras, pedaços da natureza, onde eles faziam um determinado formato ali, tá ok? E colocavam dentro das senzalas, em forma de proteção, em forma de cultuar, enfim, tá? Então eles faziam isso. E a sociedade cristã, como era muito rigorosa nessa época, nesse tempo, começou a proibir esses cultos aos deuses pagãos, né? Então a sociedade cristã falou, não, vocês precisam e vocês devem cultuar somente o cristianismo. Então se você cultua uma outra religião que não seja o cristianismo, você está errado, você está pecando e isso é crime. Então a sociedade cristã naquela época era muito rigorosa. Então o que aconteceu? O negro ali, ele começou a ser proibido de cultuar a sua religião. Ele foi proibido de cultuar ali os seus deuses, enfim. E isso, é claro, tinha muita punição na época, muitos negros morreram por conta disso. Tá? Muitos negros apanharam no tronco porque estavam cultuando ali os seus deuses, enfim. Então o que aconteceu? Foram, né, obrigados, os negros foram obrigados a cultuarem o cristianismo. Eles foram obrigados. Como? Eles tiveram que cultuar os santos cristãos. Esses santos cristãos a gente tem ali São Benedito, Santo Agostinho, Jesus Cristo e por aí vai. Então começou a ser implantado dentro das senzalas as imagens cristãs. Lembrando, começaram a ser implantadas de forma forçada, tá? De forma que os negros mesmo não queriam isso. Então começaram a colocar ali dentro das senzalas de forma obrigatória as imagens católicas, que eram tradicionalmente imagens brancas, né? Porque até então eles achavam que a cor negra era também inferior à cor deles ali, que era a cor branca, a cor clara. Então, tudo que era negro, tudo que vinha do negro era inferior, então começou a ser implantado ali as imagens católicas, as imagens da doutrina cristã, começaram a ser implantadas ali dentro da senzala. Agora você quer saber o que aconteceu? Por que começou a ter esse sincretismo? Agora vamos entender, mas antes eu quero dar um recado para vocês, tá ok? Dá uma olhada aí. Axé a todos, é isso mesmo. Para quem não me conhece, eu sou Patrick, conhecido como Patrick de Oxóssi. É isso mesmo, eu sou sacerdote de Umbanda, ou seja, dirigente espiritual da Casa de Axé Pai João de Aruanda. E é claro, também sou administrador do maior canal de Umbanda do Brasil, que é o canal Tudo Sobre Umbanda. E eu venho, é claro, te fazer um convite. É isso mesmo, venha fazer parte dessa família, venha fazer parte do canal Tudo Sobre Umbanda. Basta você se inscrever no botão logo abaixo, é isso mesmo. Se inscreva, ative as notificações e receba conteúdo todos os dias totalmente gratuito.
Olha para você ver. Esse canal você vai aprender um pouco mais sobre os orixás, sobre as entidades, sobre a Umbanda. Não só sobre isso também, é claro, você vai absorver conhecimento e vai entender um pouco mais sobre esse mundo espiritual que tanto tem para nos mostrar. Então basta você ser inscrito. Olha para você ver como é que é fácil, né? E é claro, olha como é que é importante. Você pode também ajudar outras pessoas. Levar conhecimento para os demais. Levar conhecimento para aqueles que não têm. Como? Basta compartilhar. Compartilhe esse vídeo, compartilhe outros vídeos do canal, compartilhe o canal também. Tenho certeza que além de você estar ajudando o canal a crescer, você também estará ajudando outras pessoas que também estão em busca de conhecimento. Então, se inscreva, curta os vídeos do canal, ajude a compartilhar. E é isso. Agora, acompanhe, ou seja, continue aí vendo o nosso vídeo, vendo o nosso conteúdo. Até a próxima. Axé! Pois bem, pessoal. Começaram ali a ser implantadas as imagens dentro das senzalas e os negros começaram a ter que cultuar essas imagens. Até então, vamos dar um exemplo aqui, os negros não tinham nenhum fundamento cristão, tá? Tradicionalmente ali os negros não tinham um fundamento tão fixo assim com o cristianismo. Então, esses negros, né, eles começaram a assimilar, eles começaram a colocar esse sincretismo. Como? Como eles eram obrigados, vamos entender, como eles eram obrigados a cultuar uma imagem branca ali de um santo, vamos dar um exemplo, eles eram obrigados a cultuar a imagem de Jesus Cristo. Só que eles tinham outros deuses, só que eles não podiam colocar a imagem dos deuses dele, eles não podiam cultuar outros deuses. Então os negros começaram a fazer o quê? Vamos pegar essa imagem de Jesus Cristo, porque é obrigação, nós tem que ter essa imagem, nós precisamos cultuar essa imagem. Então vamos olhar para essa imagem e vamos falar que ela não é Jesus Cristo, vamos falar que ela é Oxalá. Por ter uma história similar, por ter uma doutrina igual, porque dentro do cristianismo Oxalá é o filho direto de Deus, é aquele que fez milagre, é aquele que ajudou e isso, fez aquilo. Então Oxalá ele tem esse mesmo sentido, né? O nosso santo tem o mesmo sentido, ele é o filho de Deus, né? É o orixá da paz, da tranquilidade. Então vamos olhar para essa imagem de Jesus Cristo, né? E vamos falar para nós, a gente fala que é Oxalá. Quando a gente estiver em frente a essa imagem, quando a gente estiver orando, fazendo as nossas orações para essa imagem de Jesus Cristo, os brancos vão ver isso e vão interpretar que a gente está cultuando Jesus Cristo. Mas não, nós vamos estar cultuando Oxalá. É apenas uma forma que a gente teve que fazer para a gente poder cultuar os nossos deuses sem ter ali a interferência, ou sem apanhar e sem sofrer. Então esse sincretismo ele foi pegando, né? Então começaram a ter o sincretismo de vários outros santos dentro da Igreja Católica junto com a Umbanda, aonde que o negro de tempos em tempos começou a ter um pouquinho mais de liberdade de cultuar ali os seus deuses de forma escondida, ou seja, trabalhando junto com o sincretismo, tá ok? E esse sincretismo ele veio de tempos em tempos, foi passando o tempo e ele ainda existe, tá? Então esse sincretismo ele existe. Não é à toa que a gente tem vários sincretismos aí, como Oxóssi é São Sebastião, Ogum é São Jorge e por aí vai. São Jerônimo é Xangô, né? Ou seja, Santa Bárbara é sincretizado como Inhaçã. Então a gente tem vários orixás aí sincretizados. Agora a gente vai para aquele detalhe. Já entendeu o sincretismo, já entendeu porque existe. E agora vamos entender qual é o correto. É o Oxalá negro ou o Oxalá branco? Vamos dizer aqui que nenhum dos dois estão errados. Tá? Vamos dizer aqui que nenhum dos dois estão errados. Nem se você coloca Jesus Cristo dentro do seu altar e nem se você coloca Oxalá, o próprio orixá, da cor negra, enfim. Então nenhum dos dois está errado. O que a gente tem que entender é que o sincretismo em si, ele não se faz tão necessário hoje em dia, né? Devido já a essa liberdade religiosa que temos, né? O Brasil tem uma liberdade religiosa muito grande. Então o sincretismo ele não se faz tão necessário assim. Tá? É claro, tem pessoas que ainda
trabalham com sincretismo, não está errado. Por que não está errado, pessoal? Vamos entender por que não está errado. Devido a isso já ter se fixado na cultura de religiões afro, então muitos hoje em dia ainda continuam com o sincretismo devido à cultura que já foi implantada, né, no brasileiro, ou seja, que já foi implantada em religiões afros. Então, devido a essa cultura, muitos ainda fazem o sincretismo, tá? Mas necessariamente não é uma obrigação e também não se faz tão necessário assim fazer o sincretismo. Isso vai variar muito, pessoal, daquilo que você crê, daquilo que você acredita, daquilo que você segue. E o mais importante que devemos entender, principalmente para você que pratica uma religião ligada ao africano, que quando se tem uma imagem de Jesus Cristo dentro de um altar, dentro de um terreiro, aquela imagem ela simboliza, tá, um orixá. Isso não quer dizer que muitos cultuam aquela imagem, tá certo? E isso é uma questão de sincretismo. E uma outra coisa de extrema importância, pessoal, a Umbanda, ela é uma religião livre, tá? Então você tem a total liberdade para colocar qual imagem vai representar melhor o seu orixá, independente se é uma imagem católica, independente se é uma imagem africana, enfim, a Umbanda te deixa a escolha, porque o que importa, pessoal, é a fé, o que importa é a crença, não necessariamente a imagem que está ali sendo representada, enfim, o que importa é a fé. Então, se tem umbandistas que, independente se tem um sincretismo ou não, acreditam e cultuam Jesus Cristo da Igreja Católica, não está errado. Isso também é uma questão de cultura que foi implantada, enfim, mas não está errado porque você tem liberdade. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Seja a imagem de Jesus Cristo sincretizando Oxalá, ou seja uma imagem africana, ambas não estão erradas. O importante é a sua crença, aquilo que você segue. Entenda isso. Espero que todos tenham gostado e entendido. Não esquece, deixe aí seu comentário. Quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui, logo abaixo. Tá ok? Pessoal, muito obrigado a todos. Até o nosso próximo vídeo. E axé a cada um de vocês.